Clube russo encaminha interesse por Matheus Gonçalves. Flamengo vai ao mercado à caça de goleiro. Mengão desistiu da contratação de atacante. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Primeiro, pedir para vocês que começaram a nos assistir, que deixem o like de vocês. Não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e continue dando aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando, tudo isso para vocês é 0800. E aqui no seu canal Paraquedista Rubro-Negro e nas páginas Amaury Paula Santos, vocês ficam sempre por dentro de tudo, mas tudo mesmo que acontece nos bastidores do mais querido. Gente, eu tinha acabado de gravar um vídeo para postar aí nas nossas plataformas, mas deu problema, eu tive que voltar aqui e fazer essa live, tá? Fazer essa live aqui, tentar ser o mais breve possível para trazer as informações, atualizar as informações, lembrando que vocês que nos acompanham na nossa página Amaury Paula Santos, vocês já ficam por dentro de tudo que a gente atualiza ali o dia inteiro. Bom, vamos começar aqui pela primeira informação que já está na nossa página aí. Clube russo formaliza interesse por Matheus Gonçalves, tá? Segundo o jornalista Vene Casagrande, o CSKA Moscou formalizou o interesse na contratação de Matheus Gonçalves e enviou uma carta ao Flamengo, mas sem proposta oficial. A diretoria russa, ela quer primeiro saber por quanto o Flamengo pretende vender o jovem da base do Mengão. Meus queridos, vamos ver aí. Nas últimas semanas, só para refrescar a memória de vocês, ventilou-se uma possível oferta de 10 milhões de dólares, cerca de 55 milhões de reais, ainda não oficializada, tá? O Flamengo chegou a aceitar a vender o jogador para o Cruzeiro por 3 milhões e meio de euros, cerca de 22 milhões de reais. Mas devido à grande pressão, não só da parte interna, como também da diretoria, o BAP foi e vetou essa negociação. Eu pergunto, o Flamengo reforçar um time que está brigando com ele aí pelo título do Campeonato Brasileiro de 2025, o Matheus Gonçalves é um excelente jogador, né? Infelizmente não tem tido muitas oportunidades junto a Felipe Luiz. O próprio Felipe Luiz já havia dito que ele daria mais oportunidades para o jogador, algo que não aconteceu. Entrou aí esporadicamente numa partida, e aí fica 3, 4, 5 sem jogar. Teve período aí que Matheus Gonçalves não era nem relacionado para atuar. Com o próprio Felipe Luiz caracteriza ele como ele é anárquico, né? Um jogador que não segue orientações táticas, mas é um jogador que quando entra em campo ele incendeia aquilo ali. Então vamos aguardar que o clube russo vai conversar com a diretoria do Flamengo, vai conversar com o staff do atleta para saber aí quanto que o Flamengo pretende precificar Matheus Gonçalves para poder liberá-lo para o CSKA da Rússia. Vocês acham que é uma boa o Flamengo abrir mão de Matheus Gonçalves? Eu acho que ainda é muito prematuro. Esse jogador tem muito a entregar ainda para o Flamengo, caso ele venha a ter oportunidades, né? O mais importante é isso. Não adianta ser um excelente jogador, ter uma qualidade técnica muito grande, ter uma boa desenvoltura, mas se não tem oportunidade, ele não pode demonstrar dentro de campo todo o seu potencial, tá, né? Agora, trazer informação aqui do Departamento Médico do Flamengo, que foi atualizado ontem. Jogadores que não estavam treinando começaram a treinar, outros ainda vão ficar entregue ao departamento médico. Eu vou trazer essa atualização para vocês. A situação mais complicada, né, no momento é de Eric Pulgar, que passou por uma cirurgia no pé direito e tem um tempo mais longo de recuperação. Previsão de Eric Pulgar é de 3 a 4 meses. Estamos em agosto, né? Praticamente ele está fora da temporada 2025. Lamentável isso, está fazendo muito falta ali naquela volância do Flamengo. Tá? Ele cometeu um erro aí no Mundial de Clubes, o pessoal caiu de pau nele, mas, cara, ele tem assim um saldo super positivo. Eu acho que isso aí não deve ser critério para julgar Eric Pulgar, não, tá? Nicolas de la Cruz deu um novo passo em seu tratamento. Ontem, segunda-feira, o uruguaio foi para campo pela primeira vez desde que começou a tratar uma inflamação no joelho esquerdo. Ele fez alguns exercícios no campo de forma individualizada. O planejamento é que evolua até ser integrado novamente ao elenco do Flamengo
e o Mengão trabalha aí para fazer com que De La Cruz tenha uma boa sequência nesse segundo semestre, assim como ele teve uma boa sequência no primeiro semestre, antes de começar a surgir as lesões. Vamos aguardar. Danilo é outro atleta que está em boa recuperação e ele sofreu uma lesão grau 2 na posterior da coxa direita, né? E não joga desde o dia 20 de julho. O zagueiro aí está em tratamento interno e se preparando aí para retornar às atividades no campo. Primeiro de forma individualizada e depois com o grupo, aquele trabalho de transição que é sempre feito, né? Já o goleiro Matheus Cunha, que eu vou falar sobre ele daqui a pouco, né? Faz trabalho de fisioterapia para recuperar de uma tendinite patelar no joelho esquerdo. Não é a primeira vez que Matheus Cunha faz esse tratamento aí, no mesmo joelho, tá? É algo preocupante, mas isso aí quem tem que se preocupar futuramente é o Cruzeiro. Cebolinha e Michael estavam ontem no campo treinando e ambos têm chance de serem relacionados para o duelo do Flamengo contra o Atlético Mineiro, quarta-feira, mais conhecida amanhã, pela Copa do Brasil. Cebolinha não entra em campo desde o dia 20 de julho. A última vez que foi relacionado foi no dia 27 de julho. Já Michael não joga uma partida desde o dia 24 de junho e a última vez que foi relacionado foi no dia 12 de julho, bastante tempo. Cebolinha foi desfalque nos últimos jogos por conta de uma tendinite e Michael por causa de um problema no tornozelo. Vamos ver quem está chegando aí, daqui a pouco eu leio ali a mensagem de quem está chegando aqui, né? Estou com outro aparelho aberto aqui para poder acompanhar isso aí. Acompanhar os comentários de vocês. Assim que abrir aqui, Márcio Gabriel, Pulgar está machucado, não tem como ele jogar não. Não tem. Pulgar só daqui a 3 a 4 meses. Como eu falei, né, anteriormente, já estamos aí em agosto, né? Então, ou seja, faltam 4 meses para acabar o ano, 4 meses para encerrar a temporada, então não se deve mais contar com Eric Pulgar nessa temporada de 2025, tá? Gente, faço aniversário daqui a 10 dias, dia 14 de agosto, tá? Quem quiser enviar presente aí, ó, pode enviar a estrela aí como presente, tá? Matheus Tavares está nos assistindo. Matheus Tavares, um forte abraço para você. Vamos lá. Falando ainda sobre lesão, a Arrascaeta não tem lesão detectada, tá? A Arrascaeta não preocupa o Flamengo para as oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Após deixar o campo com dores na parte posterior da coxa esquerda contra o Ceará, o meia passou por ressonância magnética e nenhuma lesão foi detectada. Deve ter sido apenas um desgaste físico, né? Ele que foi muito bem no primeiro tempo, fez o gol ali que abriu o placar, mas infelizmente cedemos. Meu amigo Cláudio Silva Andrade, um bom dia para você, um forte abraço, cara. Que Deus te abençoe rica e abundantemente aí, em nome de Jesus. Valeu, meu amigo? Esse Cláudio aí é gente boníssima. Meu irmão, pensa num cara nota 10 aí, sem querer desmerecer ninguém. É esse Cláudio Silva Andrade, a minha querida amiga Miriam Cruz também, seu esposo Adilson, J.R. Santos, acho que é isso. Né? Eu confundo o J.R. Santos com outro aí, né, que tem quase igual. Bom, para esse jogo Flamengo e Atlético Mineiro, o árbitro é o Rafael Klein, cara. O jogo será lá na Arena MRV, lembrando que a Arena MRV agora é grama sintética, é gramado de plástico. Vou comer o seu... Opa, não, tô fora. O bolo pode, não tem problema não. Tava falando aqui, o grama da Arena MRV, a Arena Galo Cega agora, é grama de plástico, né? Sacola de supermercado. O Flamengo já está habituado a ganhar em gramados desse tipo. A gente tem exemplo aí do Internacional, né? Difícil, mas consegue ganhar. Tem exemplo aí do Palmeiras, que é o gramado de plástico também, o Flamengo consegue ganhar lá. E para esse jogo, o Flamengo tem aí 2 treinos, né, antes da viagem. O primeiro treino foi ontem, na parte da tarde, no CT1 do Urubu, logo após a coletiva de apresentação aí de Jorge Carrascal. O Jorge Carrascal, inclusive, treinou já com o elenco ontem, disse que está muito ansioso para poder entrar em campo aí, né, sentir o calor dessa torcida, que ele já sentiu
no último jogo do Flamengo no Maracanã, ele estava lá presente, viu a força da magnética, né? Então vamos lá, a programação do Flamengo é a seguinte aqui, ó. De acordo com o cronograma do Flamengo, além do treino de ontem, segunda-feira, Felipe Luiz comandará mais uma atividade hoje no CT Ninho do Urubu. O elenco finalizará a preparação para o duelo com o Galo logo na sequência. No período da tarde, a delegação embarca rumo à capital mineira, ou seja, Belzonte, tá? Cronograma é o seguinte, segunda-feira, treinos, 15 horas e 30 minutos, já teve. Lembrando que ontem o elenco não estava todo à disposição, porque os jogadores que atuaram contra o Ceará fizeram trabalho regenerativo na academia. Na terça-feira, hoje, treina às 9h30 da manhã, com viagem para Belo Horizonte na parte da tarde. E amanhã, Flamengo e Atlético Mineiro pelo jogo de volta da Copa do Brasil. A partida será às 19 horas, né, com transmissão aí da Cazé TV, Premier, Sport TV. Essa será... Caramelo tá aqui perturbando, gente. Fica aí, Caramelo. Você não estava deitadinho? Volta a deitar. Bom, e o Flamengo terá um mês de agosto assim muito puxado. Irã Barros, bom dia, meu amigo. Saudações rubro-negra. Rapaz, vamos lá. Três jogos importantíssimos que eu considero como decisões para esse mês de agosto. Flamengo e Atlético Mineiro amanhã. Se perder, está fora da Copa do Brasil. Como o Campeonato Brasileiro era prioridade e o Flamengo foi aquela água no domingo contra o Ceará, ou seja, encerra esse negócio de prioridade. Amanhã tem que cair matando em cima do Atlético Mineiro, reverter esse placar e fazer da casa deles um verdadeiro inferno, tá? Flamengo e Mirassol, no dia 9 de agosto, às 18 horas e 30 minutos no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, encerrando aí o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. É uma decisão, o Mirassol é melhor do que o Ceará. Ou seja, se o Flamengo pretende aí conquistar o Campeonato Brasileiro, tem que atropelar o Mirassol de qualquer maneira, que para mim está sendo a sensação do Campeonato Brasileiro de 2025, tá? E Flamengo Internacional, no dia 13 de agosto, na véspera do meu aniversário, às 21 horas e 30 minutos pela Libertadores. Tem que fazer um bom placar aqui no Rio de Janeiro para chegar tranquilo lá, né? Em Irã Barros, o treinador do Flamengo, Felipe Luiz, tem uma Ferrari nas mãos, mas não sabe dirigir. Tá derrapando muito nas curvas, meu amigo Irã. Derrapando muito. Mas eu ainda creio que o Felipe Luiz vai conseguir ajustar esse time. Inclusive, sobre isso, ontem teve uma reunião, segundo o UOL, tá? Teve uma reunião ontem no CT Ninho do Urubu entre Boto, BAP e Felipe Luiz. Os diretores queriam saber por que o time caiu tanto de rendimento. Inclusive, segundo essa informação do UOL, Felipe Luiz colocou o cargo à disposição, algo que foi vetado por BAP. Tá? Daqui a pouco eu dou o nome aos bois aqui, dá crédito a essa matéria para quem a formalizou, tá? Bom, para esse jogo Flamengo Internacional, de maneira antecipada já foram vendidos mais de 55 mil ingressos. A expectativa é de 65 mil torcedores no Maracanã. Vou trazer aqui, ó, setores norte, leste inferior e oeste inferior estão esgotados. Tem menos de 15 mil ingressos, 10 mil ingressos aí à venda para esse jogo Flamengo Internacional, que acontecerá no dia 13 de agosto no Maracanã, tá? Quem é que tá lá? Caramelo latindo lá fora, implicando com os outros cachorros, agora foi o Simba atrás. Bom, Flamengo consegue desconvocação de zagueiros. Cara, eu fico pensando, desconvocou os garotos, por quê e para quê se eles não serão utilizados? Flamengo obteve a desconvocação dos zagueiros Iago e João Vitor, dos amistosos da Seleção Brasileira Sub-20. Em reta decisiva da temporada, Felipe Luiz deseja contar com a dupla à disposição. O Flamengo ainda enfrentará o Barcelona no dia 23 de agosto pelo Mundial de Clubes, dia 20 no Maracanã. Dia 23 no Maracanã. O Flamengo defendendo aí o título do ano passado, né? Será que a gente consegue ser bimundial no Maracanã? Agora eu pergunto, por que desconvocar os garotos? Não deixar eles viverem essa experiência. Se eles não vão ser utilizados, não vão ser utilizados. Cara, aconteceu isso também com o Matheus Gonçalves em outras oportunidades, agora os garotos aí, né? Bom, seguindo aqui, Flamengo fecha acordo com Fiorentina por Beltrán em 95 milhões de site. Isso aqui foi uma informação que eu já vou atualizar para vocês, tá? Agora é o Simba empurrando a bancada.
A diretoria do Flamengo deu um passo gigantesco na tentativa de contratar o centroavante Lucas Beltrán, segundo informações do RTI Esporte. Mas eu já coloquei, atualizei vocês aí na nossa página Amaury de Paula Santos, que o Flamengo desistiu da contratação de Lucas Beltrán, tá? Então vou atualizar aqui para vocês agora nesse vídeo, para quem, que daqui a pouco eu vou postar esse vídeo em outras plataformas. Aqui, deixa eu abrir aqui na nossa página Amaury de Paula Santos para trazer para vocês. Bom, tá aqui. O Flamengo desiste da contratação de Lucas Beltrán da Fiorentina. Tá? O Flamengo está de olho no mercado de transferência em busca de oportunidades. O Mascherano, inclusive, abriu negociações com a Fiorentina da Itália pelo atacante Lucas Beltrán. No entanto, o Mascherano encerrou as negociações após recusa do jogador. A Fiorentina tinha aceito aí a proposta do Flamengo de 15 milhões de euros, cerca de 95 milhões de reais. Após o sim da Fiorentina, o Flamengo teria que convencer o atleta a voltar para o futebol sul-americano, mais especificamente para o Brasil. Tá? De acordo com as apurações da reportagem do Coluna do Fla, o Flamengo chegou a conversar com a Fiorentina e até tinha um princípio de acordo. No entanto, o atacante não gostou da proposta do Mascherano e decidiu permanecer na Itália. O Flamengo, portanto, desistiu de negociar a contratação de Lucas Beltrán e voltou a observar o mercado de transferência em busca de novas oportunidades. Atualmente, o rubro-negro já contratou 4 atletas: Carrascal, Saúl Ñíguez, Emerson Royal e Samuel Lino. Ou seja, a diretoria do Flamengo já tinha deixado bem claro que, se caso não conseguisse contratar Lucas Beltrán, ele só iria contratar algum outro atleta, algum outro atacante, se surgisse uma boa oportunidade no mercado, ou seja, um jogador que fosse de qualidade e não fosse muito caro, tá? Então essa aí é a atualização sobre Lucas Beltrán. Já estava praticamente tudo acertado. Vamos lá. Cláudio Silva, ainda bem que ele não vem. Em nenhum momento demonstrou vontade de vir. E vir sem vontade igual o Gerson, que foi para a Rússia só ganhar dinheiro e Gerson não está satisfeito lá, né? Já vimos isso. O pai dele toda hora vem aí nas redes sociais fazendo cavadinha aí. Cara, eu penso o seguinte. Primeiro ponto, o atleta tem interesse de vir jogar no clube. Fora isso, não tem necessidade de trazer jogador que está vindo forçado, porque não está tendo mais espaço no seu clube. Eu vou respirar novos ares, vai chegar aqui e não vai render. Vai vir de má vontade, não adianta, né? Bom, mudando aqui de assunto. Eu já trouxe essa informação, disse que ia trazer o nome de quem publicou a matéria, né? Falando aí sobre a reunião que teve entre Boto, BAP e Felipe Luiz, que Felipe Luiz chegou a colocar o cargo à disposição, é do Pedro Henrique do UOL, jornalista Pedro Henrique do UOL, né? Então, ele trouxe aí dessa reunião que a diretoria quer saber por que o Flamengo caiu de produção. Agora sim, mudando de assunto, Matheus Cunha na Raposa Mineira, meus queridos. O Cruzeiro aí, né? A informação é que o acordo com o Flamengo era para Matheus Cunha ser liberado agora no meio do ano para começar a trajetória na Raposa. Porém, o Flamengo voltou atrás e alegou ao time mineiro que não poderia liberar o jogador agora porque não havia conseguido contratar a reposição que estava na mira. Ou seja, o Flamengo já tinha um goleiro aí na mira para poder substituir o Matheus Gonçalves, porém, essa negociação não avançou e por isso não liberou o jogador. Aqui no Flamengo a informação é que o fato do goleiro é uma posição que a diretoria está no mercado avaliando nomes, tá? Com isso, Matheus Cunha assinou um pré-contrato e se apresenta ao Cruzeiro com um contrato válido por 3 anos. Aí surgiu uma nova informação que eu já atualizei na nossa página Amaury de Paula Santos, acho que vocês já tiveram a oportunidade de ver, que diz o seguinte aqui: Flamengo deseja contratar um goleiro, mas isso só deve acontecer na janela de janeiro, pensando na temporada do ano que vem. A informação é do jornalista Vene Casagrande, que informa que o Flamengo estuda um alvo em específico. O Flamengo teria interesse aí em Gabriel Brazão, goleiro de 24 anos do Santos. Não há informação sobre uma proposta concreta e não se sabe se o Flamengo chegou a tentar a contratação, mas o clube, no mínimo, estaria estudando contratar o nome santista. O Flamengo confirmou ao repórter que deseja, sim,
a contratação de um goleiro e que isso deve acontecer na próxima janela de transferência. Sem reforço para o gol, Matheus Cunha deve sair mesmo para o Cruzeiro só no final do ano, ao término do seu contrato, que vai até dia 31 de dezembro com o mais querido, né? Bom, outro atleta que não tem espaço no Flamengo, esse aí não ia atrapalhar em nada se o Flamengo liberasse agora, mas tudo bem, é o que eles querem, é manter o goleiro aí até conseguirem um novo jogador. Gente, trazer uma informação aqui, Rodolfo Landim, ex-presidente do Flamengo, deu uma entrevista aí ao Luiz Penido, da Rádio Tupi, né? Falou sobre o estádio do Flamengo. Disse o seguinte, vou trazer aqui, ó. Rodolfo Landim, ex-presidente do Flamengo, acredita que há grande risco de o projeto do estádio do Flamengo não sair do papel na gestão BAP. Abre aspas para o que disse Landim. Eu acho que há sim um risco enorme. Não é um risco pequeno, não. Só não aconteceu porque o prefeito Eduardo Paes é paciente. Eu vou dar minha opinião. Celso Garcia, o Gerson não pode voltar mais mesmo. E o caso da caída de produção, é claro, entrou um monte de jogadores como pode entrosar. Então isso não é culpa do técnico, é culpa dos dirigentes mesmo. Meu amigo Ted SJR, esse aqui que eu estava tentando lembrar o nome. Bom dia, meu amigo, tamo junto nesse dia abençoado. Amém, meu amigo. Concordo plenamente. Não pode jogar na conta dos jogadores novos. Então, sem ritmo de jogo, a temporada 2025 terminou para eles e eles iam entrar na temporada 2025-2026. Ainda não fizeram nem a pré-temporada, não estão bem ainda fisicamente e não estão realmente entrosados, né? Bom, seguindo aqui com relação a Rodolfo Landim, cara, o que acontece? Adonai Matola, um abraço, Adonai! Aô, Adonai! Adonai é lá da Transilão, um grande amigo meu. Um forte abraço para você, Adonai. E os perdidos aí na Baixada, tá? Agora tá passando o carro do gás na porta da sua casa. Aqui é uma benção gravar essa hora, cara. Vamos lá. Com relação ao estádio do Flamengo. Eu não sou... Bom dia, minha amiga Miriam Cruz. Um abraço para você e para o seu esposo Adilson. Com relação ao estádio do Flamengo, vamos lá. Eu quero que o estádio do Flamengo saia do papel, mas de uma maneira ordeira, de uma maneira centralizada, o que não seja algo de maneira atabalhoada. O Rodolfo Landim, numa estratégia para tentar eleger o seu candidato à presidência do Flamengo, foi lá e comprou o terreno do gasômetro, sem nenhum planejamento, vamos ser sinceros. O estádio vai inaugurar no dia 15 de novembro de 2029. Gente, com que dinheiro? Nós já temos não sei quantas milhões já arrecadado em venda de cadeiras cativas. Nós temos aí 1,5 milhão a 2 milhões de empresas querendo investir no name rights. Cadê essas empresas? Sumiram? Desapareceram? Era só na gestão deles. Se a empresa tem interesse de investir no clube de regata do Flamengo, independente da gestão, eles iriam vir injetar dinheiro para poder ter o name rights lá no estádio do Flamengo. Sumiu de repente todos esses investidores? Cara, então assim, nós sabíamos, vamos ver aqui, entrevista Chapa Branca, uma vergonha o Penildo se submeter a isso com tantos anos de carreira. Puro puxa-saquismo. Concordo com você em gênero e grau, Cláudio. Desnecessário querer insuflar, inflamar a torcida contra a diretoria com relação ao estádio. O estádio tem que ser feito de maneira consciente para que o Flamengo não fique endividado igual outros clubes aí, que eu não preciso citar o nome. O Flamengo está às portas de bater 1 bilhão e 700 milhões de reais esse ano, batendo recorde, cara, sem SAF, sem nada. Ou a intenção de Rodolfo Landim era realmente transformar o Flamengo em SAF, assim como o Marcos Braz assumiu a SAF do Olaria. Espero que essa SAF dê certo lá, que o Olaria, né, um time tradicional do Rio de Janeiro, consiga voltar a figurar no cenário nacional. Então, aqui, bom dia, PQD, Paulo Ávila. O nosso Mengão vai arribar e já começa amanhã
em Belo Horizonte, 2-0. Concordo, 2-0 é meu placar também. Então, com relação ao estádio, quero que o estádio saia, assim como a maioria dos torcedores, mas que não venha endividar o clube. Fazer o estádio só para poder agradar A ou B, agradar um ou outro negativo. Não pode ser dessa forma, não. Não pode ser dessa forma. Cadê os investidores? Sumiram todos? Ah, tá de sacanagem, né? Bom, eu tinha pulado ali para achar aquela informação sobre quem foi que trouxe, né, a nota aí da reunião entre Flamengo e Felipe Luiz e BAP, né? Eu trouxe também aqui a informação do departamento médico. Arrascaeta não tem lesão. Rafael Klein será o árbitro da partida entre Flamengo e Atlético Mineiro. 2 treinos e a viagem. O cronograma já trouxe aqui para vocês, né? Treino hoje, 9h30 da manhã. 3 decisões, jogos importantes aí que o Flamengo tem pela frente. Parcial, só recapitulando aqui, parcial já trouxe dos 55 mil ingressos vendidos. O Flamengo consegue desconvocação de zagueiros também, que eu fiquei muito triste. O torcedor acha que levantar estádio é assim do dia para a noite. Quer falir o clube igual os gambá caloteiro mesmo. Aldo Nascimento, bom dia. Meu amigo Aldo Nascimento lá de Canavieira, né, meu amigo? Esse é gente finíssima aí também. Está sempre nos acompanhando nas nossas informações, tá? Deixa eu ver aqui. Atacante da Fiorentina, como trouxe aqui. Já atualizei o Matheus Cunha na Raposa. Gente, trouxe todas as informações rapidinho. Cara, vou batendo papo aqui com vocês. As matérias vão acontecendo, vão rolando, os assuntos vão fluindo e a gente nem dá conta que já trouxe todas as informações e foi até mais rápido do que eu pensava. Como eu falei, já tinha gravado um vídeo, né, para postar aí para vocês, mas infelizmente deu problema aí na informação. O Flamengo desiste aqui. Salve, salve! É isso aí, rapaz. A notícia aqui do GE que eu vou trazer rapidinho para vocês com relação ao jogo de amanhã. Eu espero que o Flamengo mude essa história. O Flamengo nunca reverteu desvantagem fora de casa em mata-mata e tem missão de quebrar escrita, cara. Pá, já fiquei bom. O Flamengo inicia a semana ciente da escrita que precisará quebrar para se classificar às quartas de final da Copa do Brasil. O rubro-negro nunca reverteu uma desvantagem fora de casa em torneio de mata-mata, excluindo o Campeonato Carioca, tá? No placar, Atlético Mineiro tem um gol de vantagem após a vitória por 1-0 no Maracanã, no jogo de ida. As equipes decidem a classificação nessa quarta-feira, mais conhecido como amanhã. O Flamengo precisa vencer por 2 gols de diferença para se classificar de forma direta ou pela vantagem mínima de 1 gol para levar a decisão para os pênaltis. Segundo pesquisa do Gato Mestre do GE, foram 13 confrontos até hoje, com 11 eliminações e 2 vice-campeonatos rubro-negros. O Flamengo até conseguiu vencer 2, o jogo de volta fora de casa, mas não pelo placar necessário para avançar. Rapaz, chama o cara que apresentava contigo, que vai ser mais rápido ainda. Não! Ai, Cláudio, só você mesmo, né? Bom, meus queridos, essas foram as informações. O elenco do Flamengo se representa hoje no CT às 9 horas da manhã, são 8 horas e 57 minutos. Treino marcado para as 9 horas e 30 minutos. Depois do treino, o elenco do Flamengo dá uma relaxada, almoça e à tarde vão para o aeroporto do Galeão, rumo a Belo Horizonte, onde enfrentarão o Atlético Mineiro, e o Flamengo vai conseguir reverter esse placar, e eu tenho certeza absoluta, 2-0 para o Mengão. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus. Gente, eu estava esquecendo algo aqui que era para eu ter falado. Cláudio Silva Andrade. Esqueci de falar, eu gosto de falar isso aqui no início do vídeo, cara. É aquela palavra de meditação matinal. Marcos 6, versículo 41. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos
que estavam presentes ali, o Sermão da Montanha, que teve a multiplicação dos pães, né? Glórias a Deus. Desejo a todos vocês aí uma terça-feira muito abençoada por Deus, em nome de Jesus, que essas bênçãos se estendam para todos os seus familiares. Valeu, Aldo Nascimento, vamos nos classificar lá no Galinheiro. Galinheiro é que é a nossa casa, o Aldo Nascimento. Primeiro título levantado no Galinheiro foi o do Urubu, né? Já está marcado na história, não tem como reverter isso aí. Fique com Deus e até o próximo vídeo.